Bem-vindo ao canal Easy Bible. Estude conosco agora. Leão XIV, o primeiro Papa dos Estados Unidos e as profecias de Apocalipse 13. Um Papa norte-americano? Isso já aconteceu antes? O que isso tem a ver com a profecia bíblica de Apocalipse? Será que estamos vendo o cumprimento da profecia da besta que sobe da terra? E qual a relação disso com a perseguição de Lutero séculos atrás? Prepare-se, porque hoje vamos conectar eventos do passado, do presente e do futuro profético. Se você ama estudar a Bíblia e as profecias, ou simplesmente quer entender o que a Bíblia diz sobre o poder papal nos últimos dias, esse vídeo é para você. A profecia da besta que sobe da terra. Apocalipse 13 verso 11. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Esta profecia se refere a um poder que surge em território não habitado, terra, representando os Estados Unidos. Os 2 chifres, liberdade civil e religiosa. Mas, com o tempo, esse poder se alia ao dragão, símbolo de Satanás, promovendo leis contrárias à vontade de Deus. Pela primeira vez na história moderna, um líder religioso com origem nos Estados Unidos se torna Papa. Isso pode representar uma união profética entre Roma e os Estados Unidos, o poder religioso da besta do mar e o poder civil da besta da terra. Agora vamos ver a linhagem dos Papas Leão. O que isso representa profeticamente? Você sabia que ao longo da história da Igreja Romana, diversos papas adotaram o nome Leão? E o mais impressionante, muitos deles rugiram como verdadeiros reis da selva religiosa, impondo autoridade, combatendo a verdade bíblica e tentando silenciar a voz da reforma. Vamos começar com Leão I, também chamado de Leão Magno. Ele foi papa no século V e é considerado um dos principais responsáveis por consolidar o poder papal no Ocidente. Foi sob sua liderança que a figura do Papa começou a ser exaltada quase como infalível, algo jamais ensinado por Cristo ou pelos apóstolos. Leão I deu os primeiros passos para a doutrina que colocaria o Papa como suprema autoridade espiritual, acima até mesmo das Escrituras. Mas o caso mais emblemático foi o de Leão X, o Papa que enfrentou diretamente Martinho Lutero, pai da Reforma Protestante. Leão X não tolerou a ousadia de Lutero em afirmar, com base na Bíblia, que a salvação vem somente pela fé e que a autoridade da palavra de Deus está acima da autoridade papal. Por isso, Leão X o declarou herege e o excomungou, numa tentativa de calar a verdade emergente que estava libertando multidões da escuridão religiosa da Idade Média. Leão X não apenas rejeitou as 95 teses de Lutero, mas marcou um dos momentos mais intensos da perseguição religiosa contra aqueles que queriam seguir a Bíblia em vez da tradição humana. Agora pare e pense comigo. Hoje, com todo esse movimento ecumênico, globalista e de unidade espiritual, um Papa norte-americano surge e adota o nome Leão XIV? Isso não seria só uma escolha de nome. Seria uma declaração simbólica de um retorno à perseguição religiosa, mas agora disfarçada de tolerância, paz e inclusão. Profeticamente, isso nos lembra que a história tende a se repetir, e que a besta que sobe da terra, Apocalipse 13 verso 11, símbolo dos Estados Unidos, pode muito bem falar como um dragão através de alianças com Roma. O nome Leão voltaria a rugir, mas o alvo continua o mesmo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus, Apocalipse 14 verso 12. Fique atento. A profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. A nomeação de um Papa vindo dos Estados Unidos pode parecer, aos olhos do mundo, um marco de progresso, diplomacia e inclusão. Um gesto simbólico que une continentes e mostra que a religião pode transpor fronteiras. Mas para quem estuda as profecias bíblicas com seriedade, especialmente à luz da mensagem bíblica, esse evento acende um alerta escatológico. Estamos diante de algo muito mais profundo do que uma simples mudança de nacionalidade no trono papal. Esta nomeação levanta uma pergunta profética urgente: estaríamos vendo a fusão das 2 bestas de Apocalipse 13? A primeira besta, que sobe do mar, representa o poder papal. A segunda, que sobe da terra, representa os Estados Unidos. 2 potências com origens diferentes, mas que, segundo a profecia, atuariam juntas no tempo do fim. E exercia todo o poder da primeira besta na sua presença,
e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Apocalipse 13 verso 12. A ferida mortal, o golpe no poder papal durante a Revolução Francesa, está sendo curada diante de nós. O fortalecimento do ecumenismo, a aproximação entre religiões e agora, um Papa com raízes norte-americanas, apontam para a consolidação dessa união profética. E qual será o resultado disso? O que está em jogo? O sábado bíblico, instituído por Deus na criação e reafirmado no quarto mandamento, será cada vez mais pressionado por leis e movimentos que promovem a guarda do domingo, sob o pretexto de descanso, clima e unidade religiosa. Isso nos leva ao centro das mensagens dos três anjos de Apocalipse 14. A grande controvérsia entre os mandamentos de Deus e os mandamentos dos homens está se intensificando. A lealdade será testada, não apenas por crenças, mas por ações e decisões. Não se trata de medo, mas de preparação. Não se trata de teorias da conspiração, mas do cumprimento claro das Escrituras. Jesus está voltando, e os eventos finais serão rápidos. Este é o tempo de aprofundar o estudo da Bíblia, firmar os pés na verdade e escolher, todos os dias, a fidelidade ao Deus Criador. Não estamos aqui para atacar pessoas, nem apontar culpados. Nosso objetivo é compreender, à luz da Bíblia, o cenário profético que se desenrola diante dos nossos olhos. A palavra de Deus é clara: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14 verso 12. Esse é o povo que permanecerá firme até o fim, mesmo diante de pressões religiosas e políticas. Se você quer entender mais sobre essas profecias e os eventos finais, inscreva-se no canal agora mesmo. Comente abaixo. Você acredita que a nomeação de um Papa norte-americano é um sinal profético? Compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer a verdade que está prestes a sacudir o mundo. Jesus está às portas. O tempo de despertar é agora. Quer se aprofundar nas profecias que mencionamos aqui? Então não deixe de ler esses textos essenciais: Apocalipse 13 versos 11 a 17, Apocalipse 14 verso 12, Daniel 7 verso 25 e João 16 verso 2. Eles revelam verdades poderosas sobre o tempo do fim, a perseguição religiosa e o papel do povo fiel de Deus. São mensagens que não apenas alertam, mas também fortalecem e preparam o remanescente para o grande desfecho da história deste mundo. É tempo de vigiar, estudar e permanecer firme. Olha, se tem uma coisa que a gente não pode mais fazer é ignorar os sinais. Tudo o que a Bíblia profetizou está se cumprindo, diante dos nossos olhos. A perseguição religiosa, o controle global, as mudanças dos valores, não é teoria da conspiração, e sim a palavra profética. E nesse cenário, só tem um jeito de permanecer firme, conhecendo a verdade e se posicionando do lado certo, o lado de Deus. Vai custar? Vai. Mas vale infinitamente a pena. Então, se essa mensagem fez sentido para você, já deixa o like, se inscreve aqui no canal e compartilha com alguém que precisa acordar para essa realidade. E lembre-se, Apocalipse 14 verso 12 diz que os santos são os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esse é o nosso chamado. Essa é a nossa missão. Fica firme, porque Jesus está voltando. E quem permanece fiel até o fim, esse sim vai receber a coroa da vida. A gente se vê no próximo vídeo. Maranata! Parabéns! Você foi até o final. Te aguardo para o próximo estudo. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho.